Ao cair da noite, os 4 mercenários se encontram em uma taverna isolada, na borda de uma cidade que mal pode ser chamada de vila. O vento uiva através das frestas das janelas e a chama das lanternas dança com a luz trêmula, refletindo os rostos cansados e resolutos dos aventureiros que ali estão. Cada um deles, com uma história marcada por perdas e desafios, segue por um caminho comum. Mas seus passados ainda os assombram. Suas decisões ainda são impulsionadas por demônios interiores. A porta da taverna se abre. Um homem entra com uma capa escura e um rolo de pergaminho em sua mão. Era um homem de aparência austera, vestido com roupas simples, mas carregando uma presença de autoridade. Ele se aproximou da mesa onde os mercenários estavam reunidos, sem se dar ao luxo de fazer cerimônias. A missão, como sempre, estava à altura de sua descrição simplista: pagar bem e dar a oportunidade de mais uma aventura. O homem os olhou por um momento, estudando os 4 com um olhar calculista. Ele tinha um contrato nas mãos e um peso nos ombros. O homem então entrega o pergaminho para os 4 mercenários, que, sem pensar 2 vezes, abriram ele na mesa e leram na mensagem do contratante que dizia: "Preciso que vocês sigam para a floresta de Varnate. Há uma vila lá, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Uns poucos conseguiram escapar, mas suas histórias são confusas. A floresta em si, dizem, está corrompida. Algo sombrio está se espalhando de lá, e a vila foi o primeiro alvo. A missão de vocês é simples: descobrir o que aconteceu e, se necessário, resolver o problema. Em troca, recompensarei generosamente. O tempo, no entanto, é curto. Quanto mais esperarmos, mais pessoas estarão em risco." Entre os mercenários, o primeiro a se mover foi Gorrinho, o guerreiro. Ele se levantou, seus músculos rígidos de uma vida inteira de batalha, e sua espada, que sempre parecia pesar mais do que o normal, cintilava a cintura. Gorrinho não confiava em palavras vazias. Já tinha visto demais para acreditar em promessas feitas por estranhos. Ele tinha perdido muito no passado, seus homens, seu pelotão, seu próprio senso de confiança. Mas ele sabia o que era perder e não ia deixar mais vidas se perderem sem tentar proteger o que pudesse. "Gorrinho, você sabe o que está pedindo, não é? Floresta de Varnate. Ninguém entra lá sem uma boa razão. E o que aconteceu com a vila, ninguém sabe de verdade, exceto os que saíram correndo de lá. E se eles mentem?" Na outra extremidade da mesa, Sora, a ladina, se inclinou para a frente. Seu olhar era afiado, seus olhos estudando o contratante, mas também observando os outros membros do grupo. Ela sabia que o que parecia ser uma missão simples podia esconder algo muito maior e mais complexo. E se o contratante se escondesse alguma coisa? A desconfiança sempre foi seu escudo, e ela sabia que quanto mais cedo começasse a desenterrar os segredos, mais rápido começariam a perceber onde realmente estavam se metendo. Sora se pronunciou: "Você me paga e então me conta o que está escondendo, certo? Missões assim têm um jeito engraçado de dar errado. Não sou fã de trabalhar para quem esconde o que sabe. O que é tão importante para você que você nos manda para uma floresta maldita sem mais nem menos?" Enquanto os dois discutiam, Talorinho, o druida, observava em silêncio. O vento que passava pela janela parecia sussurrar para ele, e sua conexão com a natureza o tornava sensível ao que estava por vir. Ele sentia a terra sobre os pés, mas sabia que, por mais que o seu conhecimento o preparasse para as mais variadas ameaças, havia algo na floresta de Varnate que ele não podia entender completamente. Algo que o tocava, como se ele já tivesse enfrentado uma perda muito similar. O que quer que estivesse corrompendo a floresta podia estar ligado ao que destruiu seu ciclo druídico, e ele não podia deixar aquilo acontecer novamente. "Talorin, eu aceito a missão. Algo de muito antigo está acontecendo ali. As forças da natureza estão sendo corrompidas, como um mal que transcende apenas a floresta. Se a vila desapareceu, então o que quer que tenha acontecido deve ser detido. Não podemos ignorar o que está acontecendo." Por fim, Caileon Bárbaro levantou-se. Seus olhos estavam focados, mas havia uma chama neles, uma chama de raiva e dor que nunca se apagaria. Ele havia perdido sua tribo, tudo o que amava, e agora buscava vingança contra aqueles que destruíram o que ele considerava sagrado. Ele sentiu que, de alguma forma, a missão poderia oferecer mais do que simples riqueza. Talvez fosse a chance de finalmente encontrar uma razão para sua existência após a destruição de sua vida anterior.
Talvez a floresta tivesse as respostas que ele buscava, ou talvez fosse mais uma batalha a ser travada. Para Kailen, qualquer coisa era uma chance de lutar. Kaionen, se for uma luta que vocês querem, uma luta terão. E quem se opor a nós não sairá vivo. Vamos destruir o que está corrompendo essa floresta. O contratante observou o grupo com um olhar mais suave, como se finalmente tivesse convencido aqueles que queria. Ele entregou o pergaminho a Gorin e, com um aceno de cabeça, concluiu a negociação. O futuro da floresta agora estava nas mãos desses mercenários. Agora que estão decididos, vão com cuidado. A floresta de Varnat não perdoa. Que a sorte esteja com vocês. Com o contrato selado e o pagamento acordado, os mercenários saem para a noite. A jornada até a floresta de Varnat está prestes a começar. E embora os caminhos possam ser diferentes, algo os une. Uma busca por respostas, uma luta pela sobrevivência e um destino que até aquele momento parecia estar fora de seu controle. Mas dentro de seus corações, sabiam que, para o bem ou para o mal, eles seriam os que enfrentariam a escuridão que espreita na floresta. Após dias de viagem pela estrada deserta, o grupo de mercenários finalmente se aproxima das bordas da floresta de Varnat. O ar, que antes era claro e fresco, agora está espesso, carregado de uma umidade incomum e um cheiro de terra encharcada. A floresta, que antes era apenas uma lenda, agora se ergue diante deles como um muro imenso de árvores torcidas com troncos que se entrelaçam em formas grotescas. As sombras ali são densas e a luz do sol mal penetra, como se uma nevoeira constante cobrisse o terreno. A cada passo que dão em direção à floresta, a sensação de desconforto aumenta, o terreno se torna mais irregular e o silêncio é quebrado apenas pelos sons de suas próprias passadas. Gorin, o guerreiro, sempre tão confiante em seu controle sobre o combate, agora sente um desconforto que não consegue afastar. Ele olha para as árvores e as sombras que se movem entre elas, sentindo que, embora estivesse acostumado a batalhas contra homens e monstros, nunca enfrentaria algo tão instável. Algo que com sua força não poderia facilmente dominar. Gorin, este lugar não tem cheiro de vida. Algo está errado aqui. Devemos tomar cuidado. Com a fala de Gorin, o grupo para por um momento. A floresta de Varnat não é apenas um espaço físico, ela é algo mais, algo que afeta todos os que se aproximam, algo que se infiltra nos sentidos, criando uma sensação estranha e perturbadora. Para Sora Aladina, que sempre viveu nas sombras e nas vielas das grandes cidades, esse tipo de ambiente é desconcertante. Ela sente a tensão do ar e a percepção aguçada que a vida nas ruas lhe deu começa a gritar. Algo está se escondendo ali. Seus olhos brilham com uma mistura de curiosidade e desconfiança, enquanto ela observa cada movimento das árvores e cada farfalhar das folhas. Não gosto disso. Está tudo muito quieto demais. Em qualquer outra floresta já teremos ouvido algum tipo de animal, mas aqui é como se tudo estivesse esperando por algo. Enquanto o grupo avança, Talorinho Druida sente algo mais profundo e perturbador. A corrupção da floresta, que antes se manifestava apenas como uma distorção da natureza, agora parece ter raízes mais profundas, como se a própria essência da Terra estivesse sendo corrompida por uma força muito mais antiga e poderosa. Ele sente uma dor crescente, um peso esmagador, como se a Terra estivesse gritando por ajuda. Cada passo que dão parece empurrá-los para uma armadilha invisível. E o mais estranho é que os elementos da floresta, o vento, as árvores, até o próprio solo, parecem resistir ao toque dele, como se a terra estivesse perdendo a sua força vital. Falorin, esta floresta, algo mais está acontecendo. A corrupção aqui é mais profunda do que eu imaginava. Não é apenas o mal natural que um druida pode combater. Isso é algo mais antigo, algo que já estava esperando por nós. Enquanto isso, Kailen o Bárbaro sente algo ainda mais profundo dentro de si. Ele sente a fúria crescendo, a mesma fúria que o acompanhou durante a queda de sua tribo, e agora tenta tomar conta de seu coração. Ele não entende o que está acontecendo com a floresta, mas o ambiente de tensão e opressão do lugar são familiares para ele. A raiva, muitas vezes, era seu único consolo, mas aqui, no meio da corrupção da floresta, ele sente como se estivesse sendo engolido por algo muito maior do que sua busca por vingança. Kailen, eu não gosto do que sinto aqui. É como se o lugar estivesse me desafiando, como se o mal que matou minha tribo estivesse à espera. Eu preciso disso, preciso acabar com isso. À medida que o grupo avança ainda mais fundo na floresta, a sensação de estar sendo observado cresce.
Há algo de errado em cada canto. O som dos pássaros, geralmente tão comuns nas florestas, agora soam dissonantes, como se os próprios seres da floresta estivessem tentando se esconder. O chão está coberto por uma camada espessa de folhas podres que absorvem os passos sem fazer o menor som. É como se o lugar estivesse engolindo tudo ao seu redor, tornando cada ação um ato de ocultação. Gorin presenciou pelos mais desses e a sombra, e foi até o seu grupo falar sobre isso. Estamos sendo vigiados. Fiquem atentos. A cada minuto que passam dentro da floresta de Varnat, os mercenários começam a sentir o peso crescente de sua presença. Algo se move nas sombras. Eles não podem ser capazes de ver o que é, mas todos sabem que não estão sozinhos. A floresta, com suas raízes retorcidas e árvores que parecem se mover à medida que olham, é um lugar de segredos e ameaças que não foram desenterradas há séculos. Enquanto o grupo se aprofunda, o que quer que esteja esperando por eles parece se aproximar, pronto para se revelar. Enquanto o grupo observa, Gorin, o guerreiro, começa a sentir a gravidade da situação. Ele sempre acreditou que poderia vencer qualquer inimigo, que a força de sua espada seria suficiente para cortar qualquer obstáculo. Mas o que está diante deles não é algo que possa ser derrotado com lâminas. Não é algo que possa ser tocado, sentido ou compreendido com simples ações físicas. O mal que se esconde no altar está muito além da compreensão de qualquer um deles. Eu não sei o que fazer com isso. Isso não é uma batalha que podemos vencer com a força bruta? O que quer que tenha sido selado aqui está além de nossa capacidade de combate. À medida que o som da terra se partindo ecoa pela clareira, Kaylen, o bárbaro, sente uma onda de fúria e desespero. Ele já havia perdido sua tribo, mas o que está acontecendo aqui ameaça algo ainda mais precioso, a própria terra que ele jurou proteger. O altar não é apenas um símbolo de corrupção. É um reflexo de sua própria raiva, uma manifestação física de tudo que ele perdeu e ainda busca destruir. Ele sente a batalha chamando, mas sabe que essa luta será diferente de qualquer outra. Eles não estão apenas enfrentando uma força externa, mas algo que está diretamente ligado aos seus próprios medos e traumas. Eu nunca temi uma batalha, mas isso não é apenas uma luta. Isso é o que destruiu minha tribo. O que destruiu tudo que eu amava. Com o estrondo final, o selo do altar começa a se romper. As runas brilham com uma luz doente, um brilho escuro e pulsante que parece sugar toda a vida ao seu redor. A terra treme e uma presença imensa e sombria começa a emergir do altar. O que quer que tenha sido aprisionado ali agora está sendo libertado. Uma sombra, uma força que transcende o tempo e o espaço, começa a se levantar, seu poder tão antigo e profundo que a floresta parece reverenciá-lo. É isso. A entidade que corrompeu a floresta, ela não é de nosso mundo. Ela existia antes de tudo o que conhecemos, e agora ela está livre. Com o rompimento do selo, o grupo de mercenários é lançado para trás pela onda de energia que emana do altar. O chão sob seus pés começa a rachar e a terra ao redor começa a se dissolver. A floresta, com suas raízes e árvores, agora parece estar em um estado de rebelião total, como se estivesse se desintegrando e se reconstruindo sob a influência da entidade libertada. Os olhos do grupo se voltam para a sombra que agora está se erguendo no centro da clareira. Ela é enorme e a sua presença é sufocante, como se o próprio ar estivesse sendo retirado da atmosfera. O que antes parecia uma simples missão de resgate, agora se torna uma luta pela sobrevivência. A verdadeira natureza da floresta de Varnat foi revelada, e o que quer que tenha sido aprisionado ali, agora está livre. E com sua liberdade, a floresta começa a se tornar mais selvagem, mais mortal. O grupo agora mais consciente do perigo real que enfrentam, vê-se diante de um dilema: lutar contra a entidade que não pode ser tocada com lâminas, ou tentar escapar da floresta antes que ela os consuma por completo. À medida que a sombra se ergue diante deles, o destino dos mercenários se entrelaça com o da própria floresta. Agora, mais do que nunca, eles sabem que não há como voltar atrás. A revelação da verdadeira natureza da floresta de Varnat é apenas o começo. O que está à frente é algo muito maior, muito mais destrutivo do que qualquer um deles poderiam imaginar. Com um estrondo ensurdecedor, a sombra que emergiu do altar começa a ganhar forma. A floresta ao redor se agita violentamente, como se as próprias árvores estivessem sendo arrancadas do solo. A terra treme sob seus pés e o ar se torna denso, quase impossível de respirar.
A entidade que estava selada por milênios agora está sendo libertada. E seu poder, com tanta força, parece que reverencia a própria natureza. Nossa, isso não pode estar acontecendo. A Terra está sangrando. O que está livre agora não pode ser derrotado por simples feitiçaria. O que quer que seja, não é mais uma força natural. É uma distorção de tudo o que a natureza representa. À medida que o grupo se prepara para a batalha, Sora, a Ladina, olha ao redor, buscando uma estratégia, mas sabe que essa não será uma luta como qualquer outra. Não há pontos fracos visíveis, não há frestas nas defesas. O mal agora está em toda parte. E a floresta que os rodeia parece agir como uma extensão da força que se ergue. A natureza, antes confiável e previsível, agora está se tornando um inimigo. As raízes, os galhos, tudo ao seu redor está se movendo, com uma vontade própria, como se a própria floresta estivesse sendo transformada em uma arma contra eles. Não tem mais onde se esconder. A floresta se virou contra nós. Não importa onde pisamos, eles estão em todos os lugares. Com o rugido que atravessa a floresta, Gorin avança. Ele, sempre impulsionado pela coragem e pela força, agora sente o peso da batalha de maneira diferente. Ele pode sentir a pressão esmagadora da entidade, mas sabe que não pode recuar. A sua espada, em suas mãos calejadas, parece um símbolo de resistência diante de algo muito maior, mas sua confiança começa a vacilar. Eles não estão apenas lutando contra uma criatura, estão enfrentando o próprio fim da floresta e, talvez, o fim de todo o reino. A espada de Gorin brilha com um brilho frio. Mas algo dentro dele se pergunta, será que qualquer lâmina poderá deter o que está vindo? Eu sei como lutar, mas isso não é algo que nunca vi no antes. Temos que parar isso agora, antes que seja tarde demais. Enquanto o grupo se prepara para o que está por vir, Kaelin sente a fúria se erguendo dentro dele. Ele sempre se alimentou da raiva e da dor de sua perda, mas essa raiva não parece suficiente. Ele sente o poder da entidade emanando da clareira e, por um momento, é como se o próprio mal estivesse chamando o nome dele. Ele luta contra a tentação de se entregar completamente à sua fúria, mas a dor do que aconteceu com sua tribo é tão forte que ele sente que, se não tomar cuidado, pode ser consumido por ela. Essa batalha não é só sobre vingança, é sobre impedir que o mal que destruiu sua vida destrua todos ao seu redor. Não vou deixar que isso nos destrua. Não agora. Eu nunca vou deixar essa dor vencer. Vamos lutar! À medida que a presença da entidade cresce, os membros do grupo podem sentir o chão sob seus pés se partir. As árvores que estavam antes firmemente enraizadas, agora sendo arrancadas pela força invisível da criatura. Não é apenas uma criatura, é uma força que transcende o tempo e o espaço, algo que foi aprisionado por uma razão muito boa. À medida que a entidade começa a tomar forma, eles veem diante de si uma criatura colossal, composta de raízes retorcidas, sombras e pura essência corrompida. Ela se move com uma lentidão sinistra, mas a sua presença é esmagadora. A floresta, antes viva e pulsante, agora está sendo engolida por essa força. A criatura, agora em sua forma completa, ergue-se diante do grupo. Ela não é simplesmente uma besta, mas uma distorção do próprio equilíbrio da natureza, uma fusão de sombra e vida corrompida. As raízes que formam seu corpo se estendem para a terra, corrompendo e destruindo tudo que tocam, e o som do seu movimento é como o estalar de ossos antigos sendo quebrados. Esta criatura é o reflexo da corrupção que tomamos por certo. Ela não será derrotada com facilidade, mas não podemos permitir que ela destrua tudo o que resta da floresta. Nosso combate é agora. Ou morremos aqui, ou restabelecemos o equilíbrio. Com o despertar da força corrompida, o grupo se vê diante de uma batalha impossível. O que antes parecia uma simples missão, agora se torna uma luta pela própria existência, não apenas da floresta, mas de tudo que está ao redor. O mal está livre e sua destruição será imensurável. Mas enquanto a escuridão se espalha, um último brilho de esperança brilha no coração dos mercenários. Eles sabem que, se não enfrentarem isso agora, não haverá um amanhã. A floresta, que antes parecia estar em uma quietude ameaçadora, agora se tornou um campo de batalha. O ar, pesado com a presença da criatura recém-libertada, está carregado de energia maligna. As árvores, antes cheias de vida, agora estão se retorcendo.
suas raízes se levantando como serpentes, como se a própria terra estivesse sendo corrompida pelo mal que emergiu do altar. O som de uma tempestade distante ecoa pela floresta, mas o vento não é natural. Ele é pesado, carregado de uma pressão sobrenatural, como se a própria atmosfera estivesse tentando sufocar o grupo. À frente deles, a entidade finalmente se revela por completo. Ela é uma visão aterrorizante, uma fusão grotesca de raízes retorcidas, sombras e carne podre. Ela se move com uma lentidão sinistra, mas a sua aura emana um calafrio gelado, como o toque de um pesadelo. A criatura não tem uma face clara, mas seus olhos, se é que podem ser chamados de olhos, brilham com um fogo negro que parece consumir tudo ao seu redor. As raízes que formam seu corpo se estendem para a terra, corrompendo e destruindo tudo que tocam. E o som do seu movimento é como o estalar de ossos antigos sendo quebrados. Com a criatura diante deles, o grupo sente o peso do que está por vir. Não é uma batalha como qualquer outra. Eles sabem que enfrentar essa força não será apenas uma luta física, mas uma batalha contra seus próprios medos e a própria essência do mal que agora está tomando a floresta. Cada um deles precisa encontrar sua força interior, superar seus próprios demônios e lutar juntos, ou o mal consumirá tudo que é mão. Gorin, o guerreiro, sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sempre acreditou que uma lâmina poderia resolver qualquer conflito, mas agora, diante da criatura, ele sabe que a força bruta não será suficiente. O medo que antes ele podia controlar agora se transforma em uma fonte de tensão e ele percebe que a verdadeira batalha não está apenas nas armas, mas na coragem de enfrentar o desconhecido. Ele olha para os outros sabendo que eles precisam lutar juntos, pois separados não tem chance. Esta não é uma luta só minha. Nós enfrentamos isso juntos ou não saímos vivos. Preparados para tudo? Sora, a ladina, se posiciona à frente, seu olhar afiado avaliando a criatura à sua frente. Ela sabe que uma batalha como essa exigirá mais do que a agilidade e astúcia. O que está diante deles não pode ser vencido com truques ou ataques rápidos. Precisa de algo muito mais profundo. Ela observa os pontos fracos, mas sabe que o maior inimigo é o tempo. O mal está se espalhando rapidamente, e cada segundo que passa, mais difícil se torna enfrentá-lo. A dúvida, que sempre a acompanhou, começa a se dissipar, e ela sente uma determinação crescer dentro de si. Não importa o quão forte seja o mal, ela não recuará. Não importa o que seja, vou encontrar um jeito de derrubá-lo. Ninguém vai se perder aqui, não enquanto eu puder lutar. Enquanto Sora e Gorin se preparam para atacar, Talorin, o druida, sente a dor da terra em sua alma. Ele sabia que a luta contra a corrupção da floresta seria dura, mas o que está diante deles agora é um reflexo do mal que ele teme desde o dia em que perdeu seu círculo druídico. O mal que foi libertado não é apenas uma criatura, é a própria corrupção da natureza em sua forma mais pura. Para derrotá-lo, ele precisará ir além de sua própria magia, além de seus limites. Ele precisa se conectar com o coração da floresta, ou tudo será perdido. Eu posso sentir a essência da floresta, mas o mal que agora controla tudo aqui é maior do que qualquer força natural que eu já enfrentei. Eu não sei se tenho poder para parar isso, mas lutarei até o fim. Com um rugido ensurdecedor, a criatura avança. Suas raízes se estendem e se enroscam nas árvores, arrancando-as do solo como se fossem galhos secos. O impacto das suas investidas quebra o terreno, criando fissuras profundas na terra. O grupo, agora em posição, se prepara para o combate final. Kailan, o bárbaro, sente sua fúria se intensificar e sua raiva, que sempre foi um impulso, agora se transforma em foco. Ele sabe que para derrotar essa entidade, ele precisará canalizar toda a dor e sofrimento que carrega dentro de si. A batalha será feroz e ele está pronto a ir até o limite. Eu não vou deixar que isso destrua tudo que ainda posso proteger. Eu sou a última linha de defesa e eu não vou cair sem lutar. A luta contra a entidade começa com uma explosão de força. Gorin e Kailan avançam com força total, suas lâminas cortando o ar enquanto tentam atacar as raízes da criatura. Sora usa sua agilidade para se infiltrar nas sombras e encontrar pontos fracos, enquanto Talorin invoca a magia da terra para tentar conter a corrupção que se espalha. Cada golpe, cada feitiço, cada movimento é um esforço para impedir que a floresta seja consumida por completo. A batalha não é apenas contra a criatura, mas contra o tempo.
A entidade que agora se ergue é uma força que transcende o mundo natural, e sua destruição pode significar o fim da própria floresta. O grupo luta não só pela sobrevivência, mas pela salvação de tudo que ainda resta. Agora, com a força total da criatura contra eles, o grupo sabe que esta é a última oportunidade. Eles devem vencer ou perecer na tentativa. O que quer que seja que se esconda nas profundezas da floresta de Varnuf será derrotado pela união de suas forças, ou a floresta será consumida pela escuridão. A batalha decisiva pela vida ou pela destruição começa agora. A batalha contra a entidade corrompida continua, mas o que os mercenários não conseguem perceber é que à medida que lutam, a própria floresta ao redor está sendo transformada. A criatura, com sua força monstruosa, não é apenas uma ameaça física, ela está desintegrando tudo que a natureza representa. O chão, antes firme, agora se torna um terreno mutável. Cada passo uma batalha contra as raízes que se levantam do solo como se estivessem vivas. A natureza não é mais sua aliada, ela é parte do caos. O grupo, já em combate direto com a criatura, começa a perceber que a luta não está apenas contra o monstro à sua frente. Taloren, o druida, sente a natureza ao seu redor se transformando diante dos seus olhos. O vento, que antes era suave e familiar, agora soa como uma presença hostil, e a terra que ele sempre soubera proteger parece que está se distorcendo, se corrompendo por conta da própria energia da criatura. Ele sente a força da terra vibrando em seu corpo, como se a própria essência da floresta estivesse sendo apagada por essa entidade e, com ela, toda a vida ao seu redor. Isso não é mais uma luta contra uma criatura. A floresta está morrendo. Estamos lutando contra o próprio equilíbrio da natureza. Se isso continuar, não haverá mais nada para salvar. Gorrin, o guerreiro, vê o terreno se partir ao seu redor, as raízes se erguendo do solo e tentando agarrá-lo, como se a própria floresta tivesse decidido se tornar uma inimiga. Ele golpeia a madeira com sua espada, mas cada ataque só faz as raízes crescerem mais rápido, se espalhando pelo chão, como um reflexo direto da corrupção que está tomando conta de tudo. Ele sente que a batalha não é apenas física, mas espiritual. Algo está se erguendo das profundezas da floresta e a espada que ele empunha, embora afiada, não pode cortar a corrupção que se espalha pela terra. Eu não consigo vencer isso com espada. O que está acontecendo com a floresta é como se a própria terra estivesse tentando nos engolir. À medida que o combate se intensifica, Sora percebe que a situação está piorando a cada momento. A escuridão que ela sentia nas sombras da floresta agora se manifesta fisicamente. A floresta, com suas raízes vivas, começa a se transformar em um campo de batalha. O ar se torna espesso e cada respiração parece mais difícil. Ela observa as árvores ao seu redor, suas formas se distorcendo, seus troncos quebrando com uma força imensa. A corrupção está se espalhando por toda parte. Ela não pode mais confiar nas sombras, nem mesmo na floresta, que agora parece ser uma armadilha. Não é só um monstro, a própria floresta está se virando contra nós. As raízes, elas não param de crescer. A corrupção não se limita à entidade. A criatura, com o seu poder sombrio, está absorvendo a energia da floresta, transformando cada árvore, cada folha, cada pedaço de solo em uma extensão de seu próprio mal. A terra, que antes era fértil e viva, agora está murchando, quebrando, se desintegrando sob a pressão. Os mercenários percebem que não estão apenas lutando contra uma força externa, mas contra o próprio coração da floresta, que está se desfazendo por dentro. Ela está levando tudo. A floresta, a terra, o ar. Não podemos deixá-la vencer. Os ataques da criatura agora são como tentáculos, estendendo-se por todo o terreno. Kaelen, o bárbaro, com sua força bruta, tenta cortar as raízes que se aproximam, mas elas continuam se multiplicando. Ele sente o peso da natureza contra ele, uma natureza corrompida que luta contra sua própria essência. A dor de sua perda, de sua tribo, se mistura com a dor da floresta morrendo ao seu redor. A luta contra a criatura, que antes parecia uma vingança, agora é uma luta pela sobrevivência de tudo o que ainda resta. Eu não vou deixar ela destruir tudo. Eu protejo a terra, o que restou dela. Não vou deixar isso acontecer. Enquanto o grupo luta contra as raízes que se levantam do solo e a entidade que parece consumir tudo, a floresta continua a se distorcer. O mal que está sendo libertado é mais do que uma simples criatura.
é a própria essência da corrupção que se espalha, alimentada pela entidade. Talorin sabe que, se não agirem rápido, o ciclo de destruição se completará e não haverá mais floresta para proteger. A única maneira de deter esta força é selá-la novamente. Mas a questão é, eles têm poder suficiente para isso? Eu tenho que tentar! Se eu conseguir restabelecer o equilíbrio, talvez possamos salvar o que restou da floresta. Mas será que tenho força suficiente? Com um grito, Talorin convoca a força da natureza, tentando invocar uma última defesa da floresta. Sua magia se espalha pelo solo, tentando restaurar o equilíbrio, mas a corrupção é forte e crescente. O grupo, vendo que o tempo está se esgotando, dá tudo o que tem. As raízes, as árvores e até o próprio terreno ao redor continuam se rebelando, enquanto eles lutam para manter sua única esperança de vitória viva, o feitiço de Talorin. O que começou como uma simples missão, agora se transforma em uma batalha épica pela sobrevivência. A floresta, com toda a sua beleza e poder, está sendo consumida pela corrupção que a criatura trouxe. O grupo de mercenários está no centro dessa luta, lutando contra as forças da natureza e contra um mal que ameaça engolir tudo. Mas a esperança ainda brilha, frágil como uma chama no vento. Se a batalha for vencida, a floresta pode ser restaurada. Mas a dúvida persiste. Será que eles têm poder suficiente para enfrentar a corrupção que agora domina tudo? A batalha contra a entidade corrompida da floresta de Varnaf atinge seu auge. O grupo de mercenários, já exausto e lutando contra a maré crescente de destruição, sente a pressão aumentar. O céu, agora uma mistura de nuvens escuras e relâmpagos, lança um brilho sinistro sobre a clareira onde a batalha acontece. O mal que foi libertado está se expandindo e a floresta, com suas raízes que antes eram símbolos de vida, agora se torna uma prisão de destruição, uma extensão da própria entidade. A criatura, agora completamente formada, se ergue com uma força colossal. Suas raízes se estendem como braços imensos, espalhando a corrupção por onde tocam. A floresta, antes vibrante e viva, está sendo consumida por essa força descontrolada. E o grupo sente que a batalha não é apenas uma questão de força física, mas de coragem, sacrifício e escolha. Talorin, o druida, sabe que a solução não virá com uma simples lâmina ou feitiço. A natureza precisa ser restaurada e ele tem consciência de que o preço da restauração pode ser alto, talvez mais do que qualquer um está preparado para pagar. Não podemos derrotá-la com pura força. Ela é a própria corrupção da natureza. O que estamos enfrentando não é apenas uma criatura, mas uma distorção de tudo o que a floresta representa. Enquanto o grupo combate as raízes e tenta conter os ataques da entidade Gorin, o guerreiro, olha ao redor sentindo a dor e o peso da luta. Ele sabia que esta missão não seria fácil, mas nunca imaginou que enfrentaria um inimigo tão grande, tão incompreensível. Sua espada, que já cortou tantos inimigos, parece inútil contra o mal que agora ameaça destruir a floresta e tudo o que ela representa. Mas apesar da desesperança, ele se recusa a desistir. Não importa o quão grande seja o inimigo, se tivermos que enfrentar isso, vamos lutar até o fim! Sora, a ladina, se esquiva das raízes e busca pontos vulneráveis na criatura. Mas à medida que a batalha continua, ela percebe que não é mais uma questão de como atacar, mas de como sobreviver. A floresta, com suas sombras e caminhos tortuosos, agora parece ser a armadilha de uma força que está tornando impossível escapar. Ela sente que a cada movimento, a floresta está se fechando ao seu redor, como se o mal tivesse se espalhado para cada folha e galho, tornando tudo uma ameaça. Sua astúcia não será o suficiente para escapar. Eles precisam de algo mais poderoso. Estamos presas. O que quer que seja que tenha sido libertado aqui está usando a própria floresta contra nós. A pressão sobre Kailan, o bárbaro, é imensa. Ele sempre confiou em sua força e raiva para superar qualquer obstáculo.
Mas agora, diante desse mal, sua fúria parece pequena, e a dor de sua perda, o que resta de sua tribo, está sendo eclipsada pela enormidade do que enfrentam. A raiva que o consumia agora não é mais suficiente. Ele percebe que essa luta não é apenas uma questão de vingança, mas de proteção. Não apenas de sua vida, mas da vida de todos. Ele sabe, lá no fundo, que o sacrifício pode ser a única resposta. Eu não sabia o quanto isso ia me consumir, mas agora entendo. Não é apenas sobre a raiva, não é sobre o que perdi, é sobre o que ainda podemos salvar. Com as palavras de Kailan, uma nova determinação toma conta do grupo. Talorin, com toda a sua sabedoria druídica, sente que a única maneira de deter o mal é enfrentar a essência da entidade diretamente. Mas essa ação exige um sacrifício. Ele sabe que para restaurar a natureza e derrotar o mal que se espalha, ele terá de oferecer algo muito mais valioso, talvez até a sua própria vida. A magia necessária para selar novamente o mal corrompido não é algo que qualquer ser vivo possa conter sem pagar um preço. Eu posso fazer isso. Eu sei como restaurar o equilíbrio, mas isso exigirá mais de mim. Talvez mais do que qualquer um de nós pode aguentar. Mas não há escolha. O sacrifício é a única maneira. Talorin, com sua força, invoca a magia da floresta em um feitiço poderoso. Ele convoca as forças elementares, unindo sua vida à da floresta. A energia ao seu redor se torna visível, uma mistura de raízes, vento e magia pura, que começa a envolver a entidade. Mas à medida que a magia se intensifica, o preço do feitiço começa a se manifestar. Talorin começa a desfalecer, sua conexão com a floresta exigindo mais do que ele pode suportar. Eu farei o que for necessário. A floresta, a vida, precisa ser salva. Com um grito final, o feitiço de Talorin explode em uma onda de energia verde, pura e vibrante. A floresta, com suas raízes e árvores, começa a responder ao feitiço. O mal que estava se espalhando pela terra começa a recuar, e a entidade que foi libertada grita em dor e raiva. A corrupção começa a dissipar, mas ao custo de tudo que Talorin é. Ele se deixa consumir pela magia, sua vida sacrificada para restaurar o equilíbrio que foi quebrado. Talorin, não podemos perder você agora! Com o sacrifício de Talorin, a floresta de Varnak começa a se curar. As raízes que antes estavam se levantando agora se enterram novamente no solo, restaurando a paz que foi quebrada. A criatura corrompida, agora enfraquecida, desaparece de volta para as sombras das profundezas, onde foi aprisionada. A floresta respira novamente, mas o preço foi alto. Talorin não sobrevive ao feitiço, mas sua magia restaurou o equilíbrio da natureza. Ele deu a vida dele para salvar o que restou. Não vamos deixar isso ser em vão. Com o sacrifício de Talorin, a floresta de Varnak começa a restaurar sua força, mas o grupo agora enfrenta a realidade do que foi perdido. Eles derrotaram a entidade, mas pagaram um preço elevado. A floresta foi salva, mas seus corações permanecem pesados com o sacrifício que fizeram. A missão que começou com uma simples busca por respostas, agora os deixou com a compreensão de que, às vezes, o maior sacrifício é necessário para restaurar o equilíbrio.